A equipe de reportagem do Agroband acompanhou nesta semana uma fiscalização do Conselho de Medicina Veterinária em farmácias na região metropolitana de Porto Alegre. As ações pretendem coibir a venda e o uso de remédios vencidos e pirateados. Na fiscalização, são procurados medicamentos sem registro, produtos com a data de validade vencida, fórmulas que são vendidas de forma fracionada e se a vacinação ocorre no próprio estabelecimento. Também é verificado se existe o acompanhamento de um médico veterinário responsável. O consumidor, ao comprar os medicamentos de uso veterinário, ele tem que cuidar o rótulo, ver se é um produto que está registrado e sempre verificar se o estabelecimento onde ele vai adquirir esse produto tem um médico veterinário responsável técnico. De repente conversar com esse responsável técnico para esclarecer suas dúvidas ou eventuais esclarecimentos que sejam necessários. Uma das visitas foi feita em Viamão, onde Adalberto trabalha com esse tipo de produto há 7 anos. Estar dentro das regras é, para ele, uma vantagem comercial. Tu agrega essa fidelidade do cliente com o compromisso técnico, ético. Tá? Então nós procuramos sempre divulgar essa questão. Tá? É um comércio pequeno, mas que trabalha conforme as normas exigidas pelo Conselho Médico Veterinário. Entre outubro de 2012 e julho de 2014, 2.820 estabelecimentos foram fiscalizados. 34% deles apresentaram irregularidades. Um produto que não tenha registro ou que esteja vencido, ele pode causar uma série de danos ao animal. Geralmente os medicamentos são para curar alguma enfermidade no animal. Então, se tiver vencido, não tiver registro, esse animal pode não ser curado, então pode causar o dano à saúde do animal. Para a FETAG, 2014 foi marcado por cenários distintos para a agricultura familiar. O destaque positivo foi para as carnes e grãos, com exceção do trigo, e negativo para o leite. Para avaliar este cenário, aqui no Agroband, o presidente da FETAG, Elton Weber. Bom dia. Bom dia, Lizemara. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Presidente, a gente ouviu há pouco o vice-presidente da Farsul já falando sobre essa situação do trigo e que foi um bom ano para os outros grãos e para as carnes. É a mesma coisa que vocês disseram, mas vocês trouxeram um viés forte nessa questão do leite. Os produtores estão, alguns deles, sem receber e vocês disseram que alguns podem não receber mais mesmo, é isso? Exatamente, nos preocupa este cenário de que nós principalmente começamos a perceber com os problemas com empresas como a LBR e Promilk, só citando exemplos, que deixaram de recolher em alguns casos a Promilk e a LBR não fazendo pagamentos de 2 a 3 meses de outubro para trás. Porque a partir de outubro, outras empresas assumiram estas plantas para então continuar o negócio. O que pregoniza a lei hoje na questão da recuperação judicial ou de falências? O agricultor recebe a partir do primeiro recebimento dos outros segmentos que também fazem parte da cadeia, seja os trabalhadores das empresas, impostos governamentais, bancos e assim por diante, e o produtor de leite fica em 5º ou 6º plano. E isto que nos preocupa neste cenário, porque as empresas estão em recuperação judicial ou em falência e não tem como se garantir o pagamento do que está atrasado ou que não receberam. Portanto, está se procurando juridicamente fazer as ações e tentarmos colocar os agricultores também como funcionários fossem na mesma linha, preferencialmente, porque as propriedades dependem desse dinheiro. E esse é um cenário negativo que está no leite, no momento desses meses passados, melhorando agora, com as indústrias sendo alugadas, no caso, pela Italac e outros por uma empresa francesa que vem para o Estado, mas preocupa muito isso e, de fato, não tem como nós garantir, ninguém talvez possa garantir, a não ser que os novos donos o façam, de dizer que os meses atrasados vão ser pagos com toda certeza. Mas a briga e a ação da FETAG e outras entidades tem sido para buscarmos mecanismos de poder, sim, recuperar este dinheiro que é muito sagrado, que é o suor do nosso produtor. Vocês colocaram como prioridade melhoria na infraestrutura, telefonia, energia elétrica, estradas, entre outros itens. Como é que vai ser essa negociação com os novos governos para tentar resolver esses gargalos?
Estes são temas que, quando candidatos e candidatas ao governo do Estado e ao governo federal, receberam documento já no período das eleições. E nós vamos trabalhar no intuito de que os investimentos para logística, melhoria das rodovias, não só das questões das rodovias asfaltadas, mas também as rodovias de acesso a propriedades ou aquelas rodovias que estão entre a rede asfáltica e o acesso aos municípios, possam ser melhorados, porque isto faz parte hoje de uma importante questão que é o escoamento da produção. Inclusive as estradas hoje têm que, em muitos lugares, ser mais largas, transitáveis também em dias de chuva, até porque a produção tem aumentado, o volume que se produz é maior, então a estrada tem que estar em boas condições. Até porque também é um acesso para o produtor se locomover. Além disso, a própria infraestrutura da energia elétrica, que precisa estar lá com qualidade, com força, e quando tem problema de falta de luz, não pode demorar semanas para consertar. E nós tivemos em 2014 diversos casos destes e que precisamos que a infraestrutura, acompanhada pelos órgãos estatais de fiscalização e a execução pelas empresas concessionárias, seja mais pontual e que possamos não ter tantos problemas com isso. Além da questão da telefonia, da internet, que também hoje são necessárias não só para o meio rural ou para empresas de outros segmentos, mas para os empreendimentos rurais, para a agricultura familiar, enfim, para o meio rural, também precisamos ter a comunicação à nossa disposição. É importante que a gente compreenda que o meio rural precisa também das infraestruturas que muitas vezes só estão presentes no meio urbano. Inclusive, às vezes, isso é motivo até de pessoas fazerem ou saírem do campo provocando o êxodo rural. Outro item que vocês apontaram como prioridade é o crédito fundiário para aquisição de terras. Exatamente, é um programa muito bom, a ideia excelente para um programa que oportunize a compra de áreas de agricultores que não tenham terra suficiente ou que não tenham terra. O problema é que desde 2009 nós temos enfrentado fortes problemas e nos últimos 1 ano e meio praticamente nós não financiamos quase nada, muito pouco. E o porquê? Porque o programa está engessado burocraticamente, os tetos de financiamento são muito baixos, R$80 mil, não permite a transação entre familiares e nós temos muitos lugares onde alguns filhos da família, irmãos, vão para uma outra atividade, aquele que fica na propriedade não pode comprar por esse programa esta área. Além disso, também os tetos de enquadramento são de 15 anos atrás. A renda ou líquida ou o patrimônio continua sendo o mesmo valor de 15 anos atrás. Com certeza, o valor de patrimônio das pessoas, mesmo os que não têm terra, tem alguma estrutura, uma máquina, animais ou enfim. Então, tudo isso está desatualizado. Temos uma lei aprovada que melhora isto, mas falta a recomendação pelo Conselho Monetário. E aí, nós não temos uma demanda reprimida pelo simples fato do programa não estar funcionando de acordo. E isso nós precisamos melhorar para poder ter as pessoas acesso à terra, que é talvez uma das principais questões para a produção. Sem terra não se produz nada. Presidente da FETAG, Elton Weber, o senhor foi eleito deputado estadual. Vai para o parlamento agora em janeiro. Como é que vai ser a atuação do presidente Elton no legislativo e qual vai ser seu primeiro projeto? A nossa atuação será voltada ao objetivo que norteou a nossa candidatura, discutida dentro do movimento sindical da FETAG, com as lideranças, de termos representação continuada na Assembleia Legislativa. O deputado Heitor Chu fazia isso anteriormente, com outros deputados também do segmento. Que agora vai para o Congresso. Vai para o Congresso, foi eleito deputado federal. E nós vamos dar seguimento e ser representante também das pautas, dos temas do nosso segmento, da agricultura familiar, do setor primário, para dentro da Assembleia Legislativa. E vamos trabalhar em articulação e discussão com os demais colegas, pessoas que vão estar lá, para podermos, sim, avançar mais e fazer com que regras que sejam criadas sejam aplicáveis e venham a contribuir com o meio rural. Um dos primeiros temas que nós queremos levantar para rediscutir é a questão de contratos feitos sobre energia elétrica de concessionárias para podermos avaliar e, quem sabe, até modificá-los e criar mecanismos responsabilizando órgãos que o controlam, como a ANEEL e a Anatel, e também as empresas fornecedoras, para que este bem, que é um bem importante, a energia elétrica, venha com mais qualidade e, quando for necessário fortificar a rede elétrica, este custo normalmente não fique apenas para o agricultor ou para o produtor, que muitas vezes tem que pagar a maior parte desse custo. Interessante que isso não depende só do governo, depende também da iniciativa privada, então dá para resolver.
penso que está para resolver sim. Com legislação, vendo os contratos e também as empresas e os órgãos fiscalizadores atuar nesse sentido. Nós não estamos dizendo aqui que nada está bom ou nada está feito, mas isto precisa melhorar porque a energia é um fator fundamental para a produção hoje, talvez muito mais do que nos anos passados. Não só a luz, a força com qualidade de fornecimento de energia. Não adianta ter só a energia chegando, ela tem que ser capaz de mover todos os equipamentos lá da propriedade. Exatamente. E como é que vai ser 2015 para a agricultura familiar, presidente? Nós esperamos que nós tenhamos um ano de 2015 que talvez não seja tanto afetado por algumas previsões de que há uma desaceleração da economia. Esperamos que isso não atinja também o setor primário, até porque o setor primário, como é dito, ele é o primeiro onde se produz o alimento e, quem sabe, o alimento, os preços, o seu desenvolvimento não seja tão prejudicado. Também nós temos algumas preocupações no que diz respeito ao aumento de custos de produção. Nós tivemos recentemente aumento dos combustíveis, que isto impacta, mas eu acredito que talvez com os preços hoje praticados e com, como se diz, o agricultor que sempre está disposto a plantar, por seu clima colabora, não se olha nem tanto muitas vezes para como é que está o preço, porque a função e a sua visão, vocação, ela é de plantar para produzir. Então eu acredito que vamos ter um ano certamente positivo, sem termos que ter talvez surpresas negativas, e esperamos que as questões econômicas que norteiam também este nosso espaço da agricultura tenham também um tratamento positivo no que diz respeito a empréstimos, plano safra, seguros e assim por diante. E que alguns temas que neste ano não foram tão bons sejam resolvidos, seja dos tratores, seja do leite, enfim, outros, e que a economia continue crescendo e o meio rural continue sendo o propulsor da economia do nosso estado. É o que nós esperamos aqui do AgroBand também. Obrigada, presidente Elton Weber da FETAG, e boa atuação no Parlamento do Rio Grande do Sul a partir de janeiro. Obrigado, Lizemar. É bom poder retornar aqui ao programa e estaremos juntamente com o nosso setor trabalhando e lutando pela maioria do nosso trabalho no meio rural. Conversei com o presidente da FETAG, Elton Weber. Nesse sábado, os ventos continuam soprando do sul, deixando o tempo seco e com temperaturas menores. Mas no norte e nordeste do estado, ainda há condições para pancadas de chuvas isoladas de fim de tarde, devido ao calor e à maior umidade do ar. Neste domingo, o ar seco predomina no estado, com previsão para pancadas isoladas apenas no litoral norte e pontos mais altos da serra. E na segunda-feira, áreas de instabilidade avançam pela Argentina e já começam a provocar pancadas de chuva no oeste. E na terça, volta a chover sobre todo o estado, com maiores volumes acumulados na região oeste também. E o AgroBand de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo final de semana. Até lá!